Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Chambra. E no vídeo de hoje nós vamos prosseguir a temática que já abordamos no vídeo anterior sobre as mensagens mais importantes do livro Conversas com Deus, da autoria do autor americano Neale Donald Walsch. Se bem se recordam, no vídeo passado nós abordamos a primeira mensagem desse livro, que consta logo das primeiras páginas do primeiro volume de Conversas com Deus, em que a mensagem que nos é transmitida é que somos todos um. E a falta de entendimento dessa mensagem, a falta de entendimento que já há muito era explicada por grande parte das filosofias orientais, essa noção de que nós estamos separados dos outros e de tudo o resto que existe na criação, é responsável por todas as guerras, por todos os conflitos e por todas as discórdias que têm existido no mundo até agora. É também responsável a ideia de que não somos todos um e que somos separados de todos os outros, é igualmente responsável não só pelo mal que nós infligimos aos nossos semelhantes, mas igualmente por todo o bem que nós deixamos de lhe fazer, porque nós não conseguimos compreender que todo o mal que infligimos aos outros estamos igualmente a infligir a nós próprios, e todo o bem que deixamos de fazer aos outros estamos igualmente a deixar de fazer a nós próprios. Se eventualmente vocês não assistiram a esse vídeo, vai aparecer algures aqui em cima de mim um card que vos vai direcionar para esse vídeo. Mas então hoje nós vamos tratar da segunda mensagem, igualmente a segunda mensagem mais importante, que é transmitida no livro Conversas com Deus, que segue logo imediatamente nas primeiras páginas do primeiro volume dessa longa sequência de textos. E a segunda mensagem que nos é transmitida nesse livro é precisamente de que existe o suficiente. Mas existe o suficiente o quê, Luís? Existe o suficiente de tudo. Existe o suficiente de tudo para todos podermos viver confortavelmente, sem nos faltar nada. Mas a maior parte das pessoas vão se interrogar: Luís, mas isso não é possível, não é nada disso que nós vemos. Pois não é nada disso que nós vemos, não é nada disso que nós assistimos, não é nada disso que nos é transmitido por todos os líderes deste mundo. E, no entanto, apesar de contraintuitiva, essa mensagem é absolutamente verdadeira e nós só temos que ver com olhos para além daquilo que nos mostram e para além daquilo que nos dizem. Se nós assistimos à nossa vida nas grandes cidades e nos países desenvolvidos, nós vemos o grau de desperdício a todos os níveis, a nível alimentar, a nível monetário, e nós vemos que simplesmente aquilo que é deitado fora todos os dias nos países desenvolvidos, apenas a nível alimentar, era mais do que suficiente para não existir uma única pessoa com fome neste mundo, uma única criança a morrer de fome neste mundo. No entanto, isso não acontece porque nós somos forçados a acreditar, é-nos dito, é-nos reafirmado, é-nos mostrado de que isso não faz diferença e que não existe suficiente para todos. E o que é que isso origina em nós? Origina um sentimento de medo, um sentimento de carência, um sentimento de que temos que lutar pelo pouco que existe para conseguirmos garantir a nossa subsistência e a subsistência daqueles que amamos. Faz-nos estar continuamente em guerra e em disputa com todos os outros para agarrar aquele pedacinho, supondo que não existe suficiente para todos, quando na realidade existe suficiente para todos, para nós, para todas as pessoas que conhecemos e para todas aquelas que passam necessidade em qualquer recanto perdido deste mundo. No entanto, muito melhor de tudo aquilo que eu possa dizer é escutarmos as palavras do próprio Neale Donald Walsch, que vou reproduzir agora, traduzidas por mim. Este é um conceito muito difícil de aceitarmos. E o motivo por que esta lição é tão importante é que ela é a segunda coisa a nos ser transmitida na cosmologia Conversas com Deus, porque é um conhecimento tão crítico e tão crucial para toda a humanidade conhecer, a noção, a ideia de que existe o suficiente, a ideia de que não existe o suficiente, o pensamento de que existe escassez, de que há um número insuficiente de coisas de que precisamos para ser feliz, é a origem de todas as guerras, é a origem de todos os conflitos, é a origem de todas as discussões que vemos entre as pessoas, entre as nações, mesmo entre aquelas pessoas que se amam.
A ideia de que não percebemos, de que há o suficiente, de que não há tempo suficiente, de que não há dinheiro suficiente, de que não há recursos suficientes, de que não há poder suficiente, de que não há o suficiente do que quer que pensamos precisar, de que não há o suficiente. Então, isto é a segunda mensagem mais importante das conversas com Deus. Porque a ideia de que não há suficiência, a ideia de que há escassez e insuficiência, essa ideia está na raiz, é a causa principal de toda a discórdia, de todos os conflitos na experiência humana. Se retirarmos a ideia de escassez da mesa e acolhermos a noção de que há o suficiente para todos, a motivação para qualquer conflito desaparece. Não há motivos para estarmos chateados uns com os outros, porque todos com a experiência de que há o suficiente, eu tenho o suficiente para ser feliz, tu tens o suficiente para ser feliz, existe o suficiente, então não há problema nenhum. As conversas com Deus dizem-nos que há o suficiente, de que há o bastante. O que nos torna difícil aceitarmos isso é a evidência que os nossos olhos nos parecem demonstrar o contrário. Nós vemos fome. Nós vemos pessoas a debaterem-se financeiramente. Nós assistimos à privação. Nós vemos sofrimento em todo o planeta. No entanto, o problema não é haver o suficiente para eliminar o sofrimento e a luta. Esse não é o problema. O problema não é um desafio de insuficiência. O problema é de haver vontade insuficiente, desejo insuficiente, para pegar naquilo de que existe o suficiente e garantir que toda a gente tem algum. Há suficiente de tudo aquilo o que nós precisamos neste planeta para toda a gente que vive neste planeta estar completamente bem, para ser totalmente feliz, para estar completamente realizada. O grande problema é o da distribuição. Não é um problema de abastecimento. Há o suficiente que a vida nos forneceu, mas existe um problema de distribuição. E qual é o tamanho deste problema? Vejamos. Mais de 650 crianças morrem por hora de fome neste planeta. Morrem por hora de fome neste planeta. Ouviram bem o que eu disse? Disse que mais de 650 crianças neste planeta morrem de fome a cada hora. Como é que isto é sequer possível? Como é que é possível que num planeta onde deitamos fora mais de comida suficiente em restaurantes como Nova Iorque, Londres, Paris, para alimentar uma aldeia inteira durante uma semana, isto é um problema de não haver comida suficiente? Ou é um problema de não haver vontade suficiente ou desejo suficiente para levar a comida a essas crianças e a todos os que dela precisam? Tem noção que 1 em cada 8 pessoas deste planeta vai passar fome hoje? 1 em cada 8 pessoas a viver na Terra irá hoje para a cama com fome. Num planeta onde há mais do que o suficiente. Sabes, é quase fácil de perceber, na verdade. Quase podemos dizer, bem sabes, eu consigo perceber, mas não há comida suficiente. Mas há tanta comida que nós deitamos fora, ao final de cada dia, em restaurantes de Nova Iorque, de Londres, de Paris, até nas nossas casas, aqueles de nós que vivem com algum luxo. E temos tudo o que precisamos. Sabem que 1,8 bilhões de pessoas atualmente neste planeta não têm eletricidade? É uma questão de não haver eletricidade suficiente para todos?
Há 1,8 bilhões de pessoas neste planeta que não têm eletricidade no século XXI. Eu sei que é difícil de acreditar, mas isto é verdade. Mas ainda vai pior do que isto. 1,5 bilhões de pessoas nem sequer têm água potável para beber. Não há água potável suficiente para todos? Claro que há. Simplesmente, ainda não encontramos uma forma de a levar até às pessoas. Com todo o nosso brilhantismo, com toda a nossa tecnologia, nós conseguimos enviar um homem para a Lua, mas não conseguimos levar água potável até 1,5 bilhões de pessoas. 2,5 bilhões de pessoas não têm uma casa de banho. 2,6 bilhões de pessoas é um quarto da humanidade. Na verdade, até é mais do que um quarto da humanidade que não tem saneamento básico. Bem, podemos dizer, isso é apenas um incómodo. É apenas um incómodo. Sabem quantas pessoas morrem de fome neste planeta devido a doenças causadas por tais inconveniências? Eu nem sequer vou dizer os números. E iríamos ficar deprimidos. Vai fazer-te perguntar, espera aí. Como podem estas coisas ser verdade num planeta que abriga pessoas que se acham evoluídas, que se acham compassivas, que se acham amorosas? Sabem, seria uma coisa se vivêssemos num planeta em que ninguém se importa, em que as pessoas são cruéis. Mas não é assim que se passa. A maioria das pessoas, a grande parte das pessoas, são pessoas maravilhosas, são pessoas que se importam, são pessoas que não querem que alguém sofra. Mas então qual é o problema? Se o problema não é insuficiência, e esse não é o problema, o que as pessoas realmente sentem no coração, que eu querem descobrir é qual é que é o problema. O problema é sistémico. O problema tem a ver com os sistemas que existem e que permitimos que continuem a existir neste planeta. Mais especificamente, os sistemas económicos, os sistemas de negócio e a forma como nós conduzimos o negócio da vida. Nós decidimos que lucro deve ser a energia motivadora por detrás de todas as decisões a tomar, acima de quem tem saneamento, acima de quem tem comida, acima de quem precisa de medicina. Sabem quantos milhões de pessoas não têm acesso a quaisquer cuidados médicos modernos, à ciência moderna, aos milagres da medicina moderna? Não têm acesso. E sabem porquê? Porque não têm dinheiro suficiente. Não pode ser feito porque não têm dinheiro suficiente pelas empresas que produzem medicamentos para os tornar disponíveis a pessoas que não os podem pagar. Mas o problema é que as pessoas deviam conseguir pagar. Se a economia tivesse sido criada de tal forma que houvesse oportunidades iguais disponíveis para toda a gente, e claro, nós sabemos que isso não é verdade, simplesmente não é. Nós criamos um mundo, criamos um planeta no qual tu tens de justificar a tua existência. Pensa nisto apenas por um momento. Nós não pedimos para vir aqui. Nós não pedimos para nascer. Apenas acordamos um dia e aqui estávamos. Se tivermos sorte, vamos receber um pouco de educação. Se tivermos sorte, se tivermos alguma boa sorte na nossa família, se tivermos sorte, não vamos nascer nos 2/3 do mundo onde as condições que eu referi não existem, onde há falta de uma boa educação, falta de recursos.
e damos connosco, de alguma forma, mal equipados, não possuindo as ferramentas necessárias de que precisamos para justificar a nossa existência nesta Terra. Sabem, nós temos esta noção fascinante de que precisamos, de alguma forma, de nos justificarmos por estar aqui, para recebermos aquilo de que precisamos para estar aqui. Mas nós não pedimos para estar aqui. Ninguém nos perguntou se queríamos estar aqui. No entanto, aqui estamos. Não é minha culpa ter nascido. Não é culpa minha. Mas, tendo nascido, eu tenho que encontrar uma forma de justificar o facto de eu ter nascido. Essa é uma noção muito interessante. Apenas uma espécie muito primitiva sequer pensaria em ter semelhante ideia. Apenas uma espécie primitiva de eu primeiro permitiria que tal ideia fosse a base desse sistema económico global. Então, nós temos um sistema económico global que diz que, a não ser que tu contribuas para esta sociedade, e já agora, contribuir para a sociedade significa isto. Tu tens de contribuir de uma forma que produza lucro para outro alguém o poder ganhar. Ou, para simplificar, que outro alguém tem de conseguir fazer dinheiro contigo. Outro alguém tem de encontrar uma forma de fazer dinheiro a partir de ti e dos teus talentos, das tuas capacidades e das tuas competências. E se não tiveres talento nem capacidades que esse outro possa usar para fazer dinheiro através de ti, não tens sorte. Quer dizer, estás metido em apuros. Ou imaginemos que tu até tens o talento e até tens a inteligência e tiveste a educação. O que não é verdade para todos, evidentemente. Mas imaginemos que tu tiveste a sorte e o talento e a inteligência. Tens as competências para ajudar outro alguém a fazer dinheiro, para que eles possam ganhar dinheiro contigo. Digamos que tudo isto é verdade. Mas depois tens um acidente. Algo te acontece e tu de repente não consegues mais usar as tuas competências. Não consegues mais usar os talentos que tinhas para fazeres ganhar dinheiro a outro alguém. E tornaste-te dependente de outros. E há certas sociedades neste planeta onde isso não é aceito. As pessoas não querem ter de ajudar aqueles que se tornaram dependentes delas, ou do Estado, ou dependentes do governo, ou dependentes do coletivo, ou dependentes de outras pessoas. Então, se tu és um desses desafortunados que ninguém pode usar as capacidades que tens devido a algo que te aconteceu, devido a alguma condição de saúde ou a alguma circunstância, ou devido à forma como foste criado, ou devido ao lugar onde nasceste, se és algum tipo de dependente, então, na melhor das hipóteses, tu tornas-te um cidadão de segunda classe. E na pior, tornas-te um dos desonrados, um dos que não são honrados de maneira nenhuma. Um daqueles que deve sentir vergonha. Tu deves sentir vergonha de ti mesmo porque não estás a conseguir justificar a tua existência e, de alguma forma, alguém tem de pagar para tu estares neste planeta. Sabes, todo este tipo de construção, toda esta forma de sociedade se construir, de quem nós somos em relação uns aos outros, está enraizada no pensamento que fiz na primeira aula. A ideia de que não somos todos um, a ideia de que somos todos separados uns dos outros. Nunca, mas nunca deveríamos deixar isso acontecer na nossa vida, porque se achássemos que somos todos um, é a ideia de que somos separados uns dos outros, de que tu tomas conta de ti, tu tomas conta de ti, tu tomas conta de ti e eu tomo conta de mim. E se eu não puder tomar conta de mim, tudo o que posso fazer é esperar que tu não fiques muito chateado e seja suficientemente generoso para que me ajudes, porque eu já não consigo tomar conta de mim, ou se calhar nunca consegui por causa do meu passado, ou do país onde nasci, ou de determinado lugar dentro do país em que fui criado, ou alguma condição pré-existente com a qual eu nada tenho a ver. É absolutamente fascinante. Bem, existe uma forma que dava para resolver tudo isto. Não irá desaparecer tudo, embora eu adorava que desaparecesse. Mas esta ideia de que existe o suficiente
Porque aqui está, eu reparei que todos nestes lugares na Terra há sempre o suficiente para os membros do teu clã ou para os membros da tua família. Sabes, eu dou palestras por todo o mundo e frequentemente eu falo disto, frequentemente eu faço esta observação em todas as nações do mundo. Em todas as nações do mundo temos feriados, temos festas, temos festivais e eventos familiares, seja aquilo que for, para os quais nós convidamos os membros da nossa família. Podem ser 1, 2, 3 vezes ao ano, talvez a celebração do aniversário de alguém, ou para outros algum tipo de feriado. Nós convidamos pessoas e temos uma celebração maravilhosa. Há comida, talvez haja até algum vinho, talvez haja qualquer outra bebida, algum líquido para bebermos e nos entretermos, para passarmos um bom bocado com os amigos. Isto é muito comum em todo o mundo. Mas suponho que numa destas tuas celebrações familiares te batem à porta e quando vais abrir a porta é o teu tio Bill. E o teu tio Bill vive longe. Nem sequer vive perto de nós. Talvez até viva noutro país, ou talvez trabalhe noutro país para uma grande empresa internacional, mas por acaso ele veio à tua cidade. Nós estávamos à espera dele, então tu dizes: ei, sabias que o nosso tio Bill está aqui porque a nossa família celebra este feriado e nós estamos numa cidade. Daqui estou eu, posso entrar e juntar-me a vocês? Ninguém diz: não, tio Bill, tu não podes entrar. Nós não estávamos à tua espera. Só pusemos mesas e cadeiras e comida para 12 pessoas. Tu és o 13º, por isso não podes entrar porque não há o suficiente para ti. E claro que existe suficiente. Nós certificamos de algo que é o suficiente ao partilhar aquilo que já existe. E dividir em 13 partes, em vez de dividirmos em 12. E por isso dizemos: entra, tio Bill, nós estamos tão contentes por ele estar ali. Ei, o tio Bill está aqui, nós não sabemos que o tio Bill está aqui na cidade. Entra, tio Bill, senta-te, puxa uma cadeira. E dividimos a comida e a bebida por mais uma pessoa. E miraculosamente, mesmo só tendo planeado para 12, há o suficiente para 13. Agora supões que a mesma família está sentada à mesma mesa no ano seguinte, apenas um ano mais tarde. O tio Bill já não está lá, voltou ao seu emprego, voltou ao seu país onde está a trabalhar. Nós planeamos para 12 pessoas e alguém bate à porta. Nós abrimos a porta, é um completo estranho. Ele diz: sabem, eu vi as luzes na casa e espreitei por uma janela. Eu não queria espreitar, mas estava a passar por aqui e espreitei para a janela e vi que estavam todos a divertir-se. Eu vi que estava comida a sair. Eu vi bebidas a brindarem uns com os outros. Eu vi a ocasião e a alegria maravilhosa que estão a ter. Será que eu posso entrar e juntar-me a vocês? Eu não tenho tido muita sorte. No meu ano não me está a correr muito bem. Eu não tenho para onde ir, não tenho nada para comer e até já não como há alguns dias. Será que eu posso entrar e juntar-me a vocês? Quantas famílias é que diriam: claro, claro, entra. Põe-nos já outro lugar à mesa, põe-nos já outro lugar à mesa, põe-nos já outra cadeira, vai buscar uma cadeira. Traz cá mais alguma comida que vamos dividir por mais uma pessoa. Quantos é que diriam a um perfeito estranho que nunca viram antes: entra e senta-te à nossa mesa? Talvez algumas pessoas dissessem, não duvido. Mas garanto que muitas não o diriam. Talvez fosse até capaz de lhe dar alguma coisa, de lhe entregar alguma coisa à porta. Aqui tens um bocado de comida para levar contigo. Talvez. Mas outras pessoas simplesmente fechariam a porta e diriam: não podemos, desculpa. Porque ele não é família. Não é família. Vês, nós nunca dizemos que não há família, mas dizemos não a estranhos o tempo todo. Então, a solução é muito simples. Há o suficiente quando todos são da família. Eu quero que escrevam isto no vosso espelho. Escrevam no vosso espelho com batom ou com sabonete, no vosso espelho da casa de banho. Há o suficiente
quando todos somos família. É uma ideia muito simples, não vos parece? É uma noção muito simples. E existe o suficiente. Mas nós decidimos que estabelecemos sistemas que nos ajudam a garantir que todos tenham o que precisam para ser perfeitamente felizes, perfeitamente alegres, perfeitamente satisfeitos e novos e alegremente humanos. O que é que seria preciso acontecer para nós decidirmos isso? Pegamos num sistema económico totalmente novo, porque de momento nós temos um sistema económico em que 8 pessoas, eu sei que isto parece difícil de acreditar, mas é pura verdade. 8 pessoas, não digo 800, nem digo 8.000. 8 pessoas, 8 seres humanos têm mais riqueza e têm mais recursos do que metade da população humana toda junta. E nós pensamos que isso está bem assim. Muitos acreditam que isso está bem assim. E aqueles que acreditam que não está, acham que não há nada a fazer. Não está bem, mas não conseguem fazer nada. Porque nós não ganhamos, nós não aderimos, não criamos uma vontade coletiva de tomarmos decisões sobre quem nós somos como espécie, sobre quem nós somos como humanidade. De como eliminarmos esta obscenidade, esta pura obscenidade de 650 crianças morrerem de fome a cada hora que passa neste planeta. Como é que conseguimos permitir que isso continue a acontecer? E como é que nós podemos mudar isto? Ao mudarmos a nossa ideia, ao eliminarmos para sempre o pensamento para todo o sempre, de que não existe o suficiente. A ideia de que existe uma quantidade insuficiente, ou nada de todo, é uma pura invenção. É uma falsa noção que foi inserida dentro da nossa cultura comum. Mas compreendo que possa parecer assim, porque como vemos, como mencionei no início desta lição, nós vemos isso constantemente à nossa volta, que as pessoas estão a sofrer por não terem o suficiente. Então, vamos tomar uma decisão. Vamos tomar uma decisão conjunta, uma decisão colaborativa, para mudarmos a experiência coletiva da humanidade. Vamos fazer tudo isso ao conseguirmos demonstrar, cada um na sua forma individual, de que existe o suficiente, de que existe o suficiente nas nossas vidas, de que existe o suficiente no planeta, de que existe o suficiente no mundo. E depois de nós ouvirmos estas palavras, pesadas, depois de ouvirmos o número de pessoas que sozinhas têm mais riqueza do que metade do mundo junto, depois de ouvirmos o número de crianças que morrem por hora, depois de vermos o número de pessoas que vivem e vão dormir hoje à noite com fome, depois de nós ouvirmos o número de pessoas que não têm acesso à água potável, depois de nós ouvirmos o número de pessoas que não têm eletricidade, a única pergunta que se nos é possível colocar a nós, pessoas de bem, é: como é que isto é possível? Como é que isto é possível que isto possa acontecer? Como é que isto é possível que nós aceitemos que isto aconteça? Como é que é possível que os líderes do mundo permitam que isto aconteça? E como é que é possível que nós nos deixemos convencer que isto é assim porque não pode ser de outra maneira? Que isto é assim porque não existe suficiente para todos? Que isto é assim porque não existe abundância para todos? Como é que é possível que nos deixemos convencer que nós temos que justificar a nossa existência neste mundo e que a nossa existência neste mundo só é permitida se nós formos de valor para mais alguém ganhar dinheiro connosco? Estas são perguntas muito fortes, isto são palavras muito poderosas, e a juntar à mensagem do vídeo anterior de que somos todos um, o que é que isto nos leva a perguntar mais? Como é que é possível nós permitirmos que isto, acontecendo aos outros, aconteça a nós próprios? Eu vou repetir: como é que nós permitimos que isto, acontecendo aos outros, aconteça a nós próprios?
E hoje eu despeço-me com estas palavras, despeço-me com estas interrogações, para que eu não tenha ainda resposta, e deixo a pergunta e a resposta para vocês, se eventualmente a tiverem, mas, mais do que uma resposta, o que estas reflexões, o que estas perguntas, o que estas interrogações nos têm de provocar é a vontade intrínseca, genuína e sincera de transformarmos este mundo para um local muito melhor para se viver. Eu acredito em mim, acredito em vocês, acredito em todos nós, acredito que nós vamos ser capazes de transformar este mundo num lugar muito melhor, onde nada disto venha a acontecer num futuro muito breve. Quanto a mim, agradeço-vos muito por estarem presentes e despeço-me de todos vocês até ao próximo vídeo do canal Chambra. Bom dia a todos.